Boa noite a todos. Que possamos ouvir o chamado de Jesus. Amém? Nasce o dia, recolho as redes pra voltar. Será que existe algo além desse mar? Pés descalços, ouço alguém se aproximar. Um homem tão simples me chama a pescar. Diferente, ele sabe quem sou. Uma voz tão sublime fala ao meu coração: vem e segue-me. Sou só um pescador seguindo a voz. Sou só um pescador, não sou mais eu. Na estrada, sob a poeira desse chão, caminho estreito de fé e oração. Vou com o homem no mar da vida a pescar, pois sei que ele vive e ainda está a chamar. Diferente, ele sabe quem sou. Uma voz tão sublime fala ao meu coração: vem e segue-me. Sou só um pescador seguindo a voz. Sou só um pescador, não sou mais eu. Pois vive em mim aquele que me chama. Vive em mim aquele que me chama. Vive em mim. Não sou mais eu, não sou mais eu, não sou mais eu. Sou só um pescador seguindo a voz. Amém.
Obrigado, Jennifer, pela música. Vocês estão bem? Passaram bem de ontem para hoje? Ah, que bom, graças a Deus. Hoje Conquista está mais parecida com Conquista, né? Está mais frio um pouco, andou fazendo bastante calor, mas ainda bem que deu uma esfriadinha. Olha, eu morei agora recentemente, quando a gente chegou, a gente morava em Curitiba, aí eu pedi muito para ser transferido aqui para Conquista, porque meus pais moram aqui, meus sogros moram aqui, e eles estão bem idosos, né? Meu sogro essa semana fez 92 anos, minha sogra tem 85, meu pai e minha mãe, os dois têm 86 anos. E meu sogro, a família dele, com exceção da minha esposa, que morava em Curitiba, né? Os filhos, são 10 filhos, 9 moravam aqui. Então, eles estavam bem amparados, mas meu pai e minha mãe estavam sozinhos. E então, eu pedi para ser transferido, para vir para cá, para a gente poder cuidar deles, né? E aí, depois de insistir muito lá, eles me liberaram, acertaram com o presidente da missão aqui da época, só que assim que eu cheguei aqui, o presidente disse que tinha uma necessidade, ele precisava me colocar em Jequié. E agora imagine você sair de Curitiba e na semana seguinte estar morando em Jequié, né? O choque térmico que era, né? Jequié é uma cidade extremamente quente, né? Acho que foi a cidade mais quente que eu já morei, é a cidade de Jequié. Mas o povo é maravilhoso, viu? A igreja de Jequié, as pessoas todas da cidade, não só as da igreja, a população de Jequié é um povo maravilhoso. Jequié tem a fama de ser uma cidade muito violenta, mas isso não acontece no dia a dia. Eu morei lá 3 anos, eu não vi absolutamente nada, eu não soube de ninguém que tenha sido assaltado. Tem lá um assassinato, alguns assassinatos, mas são bem localizados, assim, grupos rivais, né? Obrigado, Kim. Muito obrigado, amigo. Mas com a população não tem. Cidade, tirando o calorzão, Jequié é uma cidade maravilhosa para viver. Mas o povo daqui, os parentes da minha esposa, quando iam nos visitar, eles chegavam lá e diziam, meu Deus, só doido mora num lugar desse. Agora, interessante, quando o povo de Jequié vinha para um treinamento, a gente vinha na missão, quando o ônibus chegava na porta da missão, eles diziam assim, só doido mora num lugar desse, que frio. Então eu percebi que quem é de Conquista não consegue morar em Jequié, e quem é de Jequié não consegue morar em Conquista, né? Por isso que eles estão lá e nós estamos aqui. Eu quero mandar uma saudação especial àqueles que estão nos visitando hoje, né? Eu vi ali que o Rogério e a Nilza ganharam cada um uma caixa de chocolate, né? Só uma? Ah, ok. E vi que a Sofia também ganhou, só que eu não sei quem é a Sofia. Quem é a Sofia? Sortuda? Ah, é você? Que legal, Sofia. É tão bom quando a gente ganha alguma coisa, né? E que sensação boa quando a gente ganha alguma coisa. Eu sei a data exata que eu fui na igreja adventista pela primeira vez na minha vida, por causa de um sorteio. Meu tio, pai do pastor Jorge, né, que vocês conhecem bem, o meu tio, quando tornou-se adventista, ele evangelizou a família toda. E ele fez conosco um estudo bíblico chamado Encontro com a Vida. Lembra do Encontro com a Vida, nos fascículos? E no dia da formatura, era o dia de receber o diploma, a gente tinha que ir à igreja. Então nós fomos lá na igreja central. E havia um movimento, sei lá, de umas 150 pessoas formandas naquela noite de domingo. E sortearam um livro, o livro é Parábolas de Jesus, e eu fui o sorteado, eu ganhei o livro. Então lá na contracapa escreveram lá uma dedicatória, e lá tem a data, dia 27 de setembro, espero que vocês não espantem com o ano, de 1979. Esse foi o primeiro dia que eu pisei numa igreja adventista, né? Como a Sofia, como o Rogério, como a Nilza, eu também ganhei alguma coisa naquele dia, né? E ganhei um livro. Então eu tenho, o livro até hoje ainda tenho, né? E então eu sei a data exata que eu entrei numa igreja adventista pela primeira vez. Amigos, nessa semana nós estamos estudando sobre a última semana de Jesus aqui. Normalmente a gente comemora essa semana a partir de domingo que vem, né, que é chamada de Semana Santa. Domingo que vem, na tradição cristã, é chamado de Domingo de Ramos. Mas nós antecipamos uma semana, como vocês estão vendo, nós estamos aqui,
porque há um feriado prolongado no final de semana que vem, né? Que é sexta, sábado e domingo. E quem tem condição viaja nesse final de semana, né? Ou vai para Ilhéus, vai para algum lugar. E quem não tem condição fica orando para não sentir inveja dos que foram, né? Mas para não perder vocês, que eu sei que a maioria iria, então nós antecipamos para ter vocês durante a semana toda e vocês vão poder viajar o feriado tranquilos, porque nós já tivemos a nossa Semana Santa. Mas muito bem, nós vamos abrir a Bíblia daqui a pouquinho, mas antes vamos fazer uma oração. Eu também, antes da oração, quero agradecer aqueles que estão assistindo aí pelos canais digitais da igreja. Você que está assistindo ao vivo, boa noite para você. Você que está assistindo em um outro horário alternativo, então, talvez seja de manhã, de tarde, de noite também, não importa, o importante é que você está conosco. Sinta-se parte aqui de nossa igreja também, por favor. Que Deus também abençoe a cada um de vocês. Vamos orar então? Vamos falar com o nosso Deus? Querido Deus, querido Pai, muito obrigado por estarmos aqui na igreja nesta noite. No meio de semana é mais complicado, né? Porque o dia é corrido, mas mesmo assim o Senhor nos trouxe aqui e que nesse momento o Senhor nos abençoe com a presença do Senhor entre nós. O Senhor nos prometeu que quando 2 ou 3 estivessem reunidos em Teu nome, o Senhor estaria presente também. E como nós somos um grupo maior do que 3 e estamos reunidos no nome do Senhor, então nós temos a promessa de que o Senhor está aqui. Nós não podemos vê-lo, é verdade. Infelizmente a Bíblia diz que o pecado nos separa do Senhor. Mas o Senhor está aqui, ainda que invisível aos nossos olhos, mas o Senhor está aqui conosco. Porque o Senhor nos fez esta promessa e o Senhor é fiel, o Senhor cumpre tudo o que o Senhor promete. Portanto, nós agradecemos por esse privilégio, por estarmos na presença do Senhor e suplicamos que através do estudo da Bíblia o Senhor nos ensine. É o que nós pedimos no nome santo do Senhor Jesus. Amém. Então, cada dia desta noite nós estamos seguindo Jesus, né? Hoje já é o 3º dia, nós estamos na terça-feira da Semana Santa, né? Jesus entrou em Jerusalém no domingo, passamos o domingo, a segunda já estamos na terça-feira. Ontem, na segunda, nós vimos que Jesus teve um dia muito agitado. Ele esteve ali ensinando no templo, mas também precisou se envolver ali num debate sobre a Bíblia, sobre o ensino da Bíblia, com os saduceus, depois com os fariseus. Mas hoje, no nosso estudo, a gente vai ver que Jesus ele tem um encontro só com os 12 apóstolos. Primeiro, eles visitam o templo. Jesus ensina um pouco no templo e tem lá uma cena, um momento ali, uma observação dos discípulos. E Jesus, então, responde e dá uma resposta inesperada para a observação que eles fizeram. E aquilo ficou na cabeça dos 12 durante todo o dia. E no finalzinho da tarde, depois do pôr do sol, eles estão em um lugar especial e aquilo volta novamente e eles tornam a perguntar para Jesus: por favor, nós não entendemos bem o que o Senhor disse. O Senhor poderia explicar aquilo que o Senhor disse de manhã? E aí, o estudo de hoje é parte da explicação de Jesus. Então, Jesus vai falar sobre a volta dele. Esse tema é tão interessante, mas ao mesmo tempo também um pouco extenso, então eu dividi em 2 partes. Hoje nós vamos falar especificamente sobre o dia histórico da volta de Jesus, o dia em que ele vai voltar à terra de novo, e os acontecimentos que estão relacionados com o dia da volta dele. E amanhã eu falarei sobre os sinais que indicam a proximidade desse dia da volta de Jesus. Então hoje é sobre o dia e amanhã sobre os sinais que indicam a proximidade do dia. Então na terça-feira Jesus está novamente no templo. E o templo era uma coisa magnífica. O templo de Jerusalém era uma das maravilhas do mundo antigo, né? Ele havia sido construído primeiro por Salomão, depois os caldeus, né? O rei Nabucodonosor destruiu o templo, depois Zorobabel o reconstruiu e o rei Herodes deu uma reforma quase perto da vinda de Jesus, quando Jesus nasceu.
E quando Jesus então estava pregando, essa era a imagem do templo, né? Era um edifício magnífico, alto, revestido, né, de ouro, prata, era de fato extremamente magnífico. E se você der uma olhada na sua Bíblia, aí, em Mateus capítulo 24, nós temos ali o verso 2, mas vamos ver qual foi a observação dos discípulos que motivou esta resposta de Jesus. Mateus 24, verso 1. Eles estão no templo e os discípulos de Jesus estão orgulhosos, né, do templo. O templo, de fato, deixava todos os judeus orgulhosos pela arquitetura, pela beleza, pela riqueza. E diz bem assim no verso 24, Jesus saiu, capítulo 24, o verso é o primeiro, Mateus 24, verso 1. Jesus saiu do templo e, enquanto caminhava, os seus discípulos se aproximaram para lhe mostrar as construções do templo, aquela construção que nós vimos lá, né? Aquele edifício bonito. E eles estavam orgulhosos daquilo, queriam mostrar para Jesus, era uma coisa assim extraordinária. E Jesus dá essa resposta inesperada, né? Eles não imaginaram que Jesus iria dizer isto. E Jesus diz assim para ele, vocês estão vendo esta construção, né? Vocês estão vendo todas estas coisas, magnificente, né? Grande, espetacular. Em verdade, lhes digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Imagine o susto, você está tão orgulhoso daquilo que você tem, e alguém diz, vai ser destruído tudo. E eles então ficaram curiosos, né? E intrigados, né? O que Jesus quis dizer com isso, né? O que Jesus quis dizer com isto? E no final da tarde, eles saíram da cidade. Esse negócio está me atrapalhando aqui, só um minutinho. O som está chegando bem para vocês? Não está chegando embolado, não? Então tá bom. Então, Jerusalém era uma cidade murada. E o Monte das Oliveiras, que é este aí que você está vendo aqui, o Monte das Oliveiras ficava fora dos muros, né? Ficava em frente da cidade, mas fora dos muros. E eles estavam lá, Jesus e os discípulos estavam lá no finalzinho da tarde, bem lá no alto do Monte das Oliveiras. Ali ficava um parque, né? Um jardim chamado Jardim do Getsêmani, e Jesus estava lá sentado, olhando para a cidade de Jerusalém, pensando, né, no futuro de Jerusalém, tudo que ele sabia que iria acontecer a Jerusalém, não muito tempo depois, e diz que os discípulos de Jesus, ainda lá do alto, contemplando o templo, né, olhando e vendo o templo lá embaixo, e era tão bonito de ver, e eles então chegam para Jesus e diz assim, diga-nos, quando essas coisas vão acontecer, e que sinal haverá da tua vinda e do fim dos tempos. Vejam que eles ligam a destruição de Jerusalém e do templo à volta de Jesus. Eles acreditavam que o único acontecimento que poderia destruir o templo e que poderia destruir a cidade, a ponto de não deixar pedra sobre pedra, seria o fim, o último dia. Então eles perguntam para Jesus, veja a pergunta deles, quando essas coisas vão acontecer? Quando, né? Quando é o dia? E que sinal haverá da tua vinda e do fim dos tempos? E aí então Jesus começa a falar. E hoje, como eu disse, ele vai falar da vinda dele. Hoje vamos nos concentrar no dia da vinda de Jesus. Em Mateus capítulo 24, Jesus fala de vários sinais, mas ele fala especificamente do dia da vinda. Hoje nós vamos ficar com o dia da vinda dele. Ele já tinha feito anteriormente esta promessa aos discípulos, né? Ele diz que o coração de vocês não fique angustiado. Vocês creem em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu já lhes teria dito, pois vou preparar lugar para vocês. E quando eu for preparar um lugar, voltarei e os receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, vocês estejam também. Olha, Jesus disse, voltarei, eu voltarei. Ele disse, olha, eu estou indo preparar um lugar, mas eu voltarei.
E eu voltarei com uma missão específica. A missão é buscar vocês, é trazer vocês para a casa de meu pai. Eu vou lá na casa de meu pai, no céu, preparar lugar. Quando tudo estiver pronto, eu voltarei. O que ele está pedindo é um voto de confiança. Ele diz assim: deem um voto de confiança ao Pai, deem um voto de confiança a mim. Vai ser exatamente assim. Então a volta de Jesus é a nossa maior esperança, e era também a pergunta dos discípulos, e Jesus garantiu que ele vai voltar. Então a grande pergunta é: como será a volta de Jesus? É o nosso tema de hoje. Como será a volta de Jesus? Bem, quando Jesus voltou para o céu, depois da ressurreição, a gente ainda vai estudar sobre a ressurreição domingo que vem, mas só adiantando, logo depois da ressurreição, 40 dias depois da ressurreição, Jesus voltou para o céu. E os discípulos de Jesus, agora os 11, porque Judas havia cometido suicídio nesse intervalo, então Jesus e os 11 apóstolos estavam na Galileia, num determinado ponto, e Jesus foi levado para os céus. Enquanto os discípulos estavam olhando, eles não perceberam que 2 anjos se aproximaram deles. E quando eles finalmente perderam Jesus de vista, eles perceberam a presença dos anjos. E os anjos disseram assim: essa é a primeira informação sobre a volta de Jesus que vamos estudar nesta noite. Os anjos disseram: homens da Galileia, por que vocês estão olhando para as alturas? Esse Jesus que foi levado do meio de vocês para o céu, virá do modo como vocês o viram subir. Então o texto está afirmando, os anjos estão afirmando que Jesus irá voltar de uma forma corpórea, Jesus irá voltar como um acontecimento histórico. A ida dele foi um acontecimento histórico. A volta dele também será. Não será um acontecimento espiritual, só alguns eleitos vão ver. Não será um acontecimento onde que você vai sentir só no seu íntimo que Jesus voltou. Não, não, não. O texto deixa bem claro, Jesus, da forma como ele subiu, visivelmente também será a vinda dele. Todos poderão contemplar. Assim como a vida dele foi vista, a volta dele também será vista. E em Apocalipse capítulo 1, verso 7, nós temos aí a garantia, repete essa ideia. Diz: ele vem com as nuvens e o que mais? E todo olho verá. O que você entende por essa expressão, todo olho verá? É que todo mundo vai ver, Não vai ser uma coisa secreta, não vai ser uma coisa invisível, não vai ser uma coisa escondida. Quando diz que todo olho verá, diz que será um evento público, Todo mundo vai ver Jesus voltar, não será uma coisa que só alguns verão. Não, a volta de Jesus será um evento que todos irão ver. E Jesus disse, na resposta aos discípulos, o que está escrito aí nesse texto, de Mateus 24, verso 29, Jesus disse assim: logo em seguida a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes do céu serão abalados. Veja, o texto está dizendo que vai acontecer um fenômeno tão grande, que nos céus, os poderes do céu serão abalados. Vocês sabem, aqui está o nosso planeta, onde nós estamos, e o que nos mantém vivos é o ar que nós respiramos. Agora, você já imaginou, por que esse ar não se perde aí, sobe e se perde? Por que esse ar se mantém? Porque tem uma camada chamada de atmosfera que envolve a Terra, e ela funciona como uma espécie de... Eu ia dizer uma tampa, mas não sei se a palavra tampa é a palavra apropriada, mas é uma proteção que se tem, que não deixa o ar escapar. Então, o oxigênio que respiramos e os outros gases que fazem parte do ar ficam presos aqui, não evaporam, não se perdem por causa da atmosfera. E a atmosfera, então, protege a Terra. E quando nós olhamos para cima, nós conseguimos ver o chamado céu atmosférico, Nós conseguimos ver, aí até onde alcançamos ver, essa atmosfera que protege a Terra.
Agora, a atmosfera também funciona como uma proteção, não permite que corpos estranhos cheguem na Terra. Porque tem muitas rochas voando pelo universo, né, que é chamado de meteoritos. Então, a atmosfera protege. Quando alguma coisa precisa passar pela atmosfera, precisa ser extremamente resistente à temperatura, porque existe uma temperatura tão alta, tão alta, tão alta, que derrete até mesmo essas rochas para não caírem no planeta. Então, a volta de Jesus, a passagem dele pela atmosfera da Terra, vai causar, então, tudo isso aí, dá a aparência de que tudo está estremecendo. Diz que os meteoritos, né, começam a cair de toda parte, que do ponto de vista de quem está na Terra, fica parecendo que as estrelas estão caindo. Obviamente que não são estrelas de verdade. São rochas, né, incandescentes, pegando fogo, caindo na terra. E as pessoas imaginam, então, que são estrelas, né? O livro do Apocalipse ainda diz, no capítulo 6, verso 14, falando do choque da passagem de Jesus com os anjos pela atmosfera, diz assim: e o céu recolheu-se como um pergaminho quando se enrola. Então todos os montes e as ilhas foram movidos do seu lugar. Você consegue ter um quadro mental do que esse texto está dizendo? Então, para que Jesus venha com todo o poder, Jesus vem com tanto poder, com tanta glória, há tanta energia saindo, né, emanando dele, há tanta energia, que essa energia se mostra como uma luz, né, que ilumina a terra, mas ao mesmo tempo é um poder muito grande, e quando Jesus com todo esse poder atravessa a atmosfera, parece que o céu se enrola. João está tendo essa visão, ele está olhando para cima, e ele lembra de um pergaminho, né, que era espécie de um livro que eles usavam na época, feito de pele de carneiro. Ele diz que parece que o céu está sendo enrolado como um pergaminho, e um choque tão grande na terra, tão grande, que ele diz que os montes e as ilhas foram movidos do seu lugar. Você imagina o tamanho do poder a ponto de tirar uma montanha do lugar? A ponto de fazer com que as ilhas saiam do lugar original, né? É tanta energia, é tanto poder que não dá para explicar de um ponto de vista assim do que nós conhecemos hoje, né? Não existe nenhum poder presente na Terra que tenha essa energia toda a ponto de causar esse choque, né, no planeta. Então Jesus virá com muito poder, mas o poder é um poder tão grande, uma energia tão grande, inexplicável do nosso ponto de vista e da física que nós conhecemos hoje. E o texto continua dizendo: então aparecerá no céu, assim que ele passar pela atmosfera, né, um sinal do Filho do Homem. Então todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder. Repete novamente a ideia: com poder, energia, grande glória, é a luz que essa energia produz. Fica parecendo que o sol está caindo sobre a terra, tal a luminosidade, né, por causa da energia que emana de Jesus, da pessoa de Jesus. E fala que isso causa nas pessoas, obviamente quem não está esperando pela volta de Jesus, causa um terror muito grande, né? Imagine se você está presente na terra, não está esperando pela volta de Jesus e vê um fenômeno desse, né? As pessoas ficam lamentando, dizendo: o fim chegou, como vamos sobreviver a um fenômeno dessa natureza? E diz então que ele, o próprio Senhor Jesus, não vai descer na terra, ele não vai pisar mais neste planeta, mas ele vai enviar os anjos, né? Ali diz, ele enviará os seus anjos, com um grande som de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos 4 ventos de uma outra extremidade dos céus. Então os anjos vêm tocando trombetas. Eu confesso a vocês que durante muito tempo eu imaginei que era um alarido sem fim, cada anjo tocando uma trombeta lá, aquele barulhão ensurdecedor. Mas pensando bem, que sentido tem fazer um barulho desse, né? Eles vêm tocando uma música. Quem é mais velho um pouco vai lembrar que antigamente, nas corridas de Fórmula 1, quando um piloto brasileiro ganhava a prova, tinha uma música, né? Quem é mais velho lembra dessa música. Era uma música instrumental que era chamada de O Tema da Vitória. Então, os anjos vêm tocando um tema da vitória. E essa música foi composta para ser tocada exclusivamente em metais. E eles vêm tocando, então, essa música em trombetas.
O livro de Apocalipse, capítulo 4 e 5, quando João tem uma visão do céu, ele diz que os anjos eram milhares de milhões. Se você multiplica 1000 por 1 milhão, você sabe que número dá? Multiplicar 1000 por 1 milhão? Alguém lembra? 1 bilhão. 1000 vezes 1 milhão é 1 bilhão. E lá diz que os anjos são milhares de milhões. Então é possível que haja mais anjos no céu do que os 8 milhões de habitantes que há na terra, né? Milhares de milhões, então a gente conta aí em bilhões. Agora imagine só, uma orquestra com pelo menos 1 bilhão de músicos tocando todos afinadamente em trombetas. Essa música que já foi composta, os anjos estão ensaiando para tocar uma única vez. Essa música só será tocada no dia da volta de Jesus. E os anjos vêm tocando então esta música, vêm tocando, né? Até que chega o ponto em quando a música termina, aí Jesus, eu imagino que com um sinal indica que eles devem vir à terra. E os anjos vêm à terra com o objetivo, reunir os salvos, chamados ali de escolhidos. Os anjos vêm à terra para buscar os salvos. E a gente vai ver como isto vai acontecer. Eu estava assistindo um dia no jornal Hoje, e lá tinha uma notícia de que um meteorito tinha caído perto de uma cidade, de uma vila no interior da Rússia. E o choque, né, daquela pedrinha, não sei se era uma pedrinha, quando passou pela atmosfera se tornou uma pedrinha. Mas quando ela conseguiu atravessar a atmosfera, emitiu um ruído, um som extremamente alto, que todas as janelas e portas de vidro de todas as casas da vila se quebraram. Não ficou uma única casa que tinha janela ou porta de vidro que ficou intacta. Uma única pedrinha causou esse choque todo. Agora imagine Jesus com bilhões de anjos atravessando a atmosfera, né? Como vai ser esse espetáculo? Ali nós temos um desenho, né, que alguém tentou compor. Então Jesus vem ali com toda a sua glória, acompanhado de milhões e mais do que milhões, né, com bilhões de anjos, vem descendo para a terra e eles vêm tocando essas trombetas. Então vai ser assim algo inexplicável. Só você estando presente lá para você entender a magnitude de todo esse dia. Então não vai ser algo simples, vai ser algo majestoso que vai afetar toda a terra, afeta o planeta, né? Em todos os aspectos do planeta, todos os aspectos físicos do planeta serão abalados e há um efeito muito grande sobre a população da terra. E diz ainda no livro do Apocalipse que os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos, e todo escravo e todo livre, se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes, e disseram aos montes e aos rochedos: caiam sobre nós, e nos escondam da face daquele que está sentado no trono e da ira do Cordeiro, porque chegou o grande dia da ira deles, e quem poderá subsistir? Olha, as pessoas preferem a morte a encarar Jesus sentado no trono, naquela figura que nós vimos ali, né? As pessoas sabem, né, que elas rejeitaram, elas fizeram pouco, elas riram de quando ouviram sobre a volta de Jesus, consideraram que era uma fantasia, que era uma coisa que talvez nunca ocorresse, mas chegou o dia. E agora elas não sabem o que fazer, as pessoas estão batendo cabeça, correndo daqui para ali. E o texto fala que não há nenhuma diferença social mais, né? Tanto o rei quanto o escravo, todo mundo está correndo, tentando se esconder, porque não conseguem resistir a esse dia. Então, tudo isso vai causar no planeta um desastre, né? Tremendo. Imagine os incêndios, né? Os campos de petróleo, os campos de gás, né, explodirão, os lugares onde tem gás encanado, né, as florestas queimarão. Então a terra toda vai entrar num reboliço, num processo de destruição tão grande, porque a energia de Jesus, né, o seu poder quando atinge a terra,
tudo é destruído, né? Há muito poder saindo de Jesus, nada consegue ficar de pé. O planeta vai ser praticamente reduzido a praticamente cinzas. Mas a grande pergunta é, e as pessoas? O que vai acontecer às pessoas? Bem, a Bíblia responde. A Bíblia fala que vai ter dois acontecimentos. Para um grupo de pessoas vai acontecer uma coisa, para outro grupo de pessoas vai acontecer outra coisa. Vamos ao primeiro grupo. É o grupo daqueles que andaram com Jesus, daqueles que amaram o Senhor, daqueles que viveram com o Senhor, aceitaram Jesus como seu Salvador e viveram uma vida de amor a Ele, de amor ao próximo, de amor a si mesmo, que guardaram os mandamentos de Deus como expressão do amor pelo Senhor. Então, para estas pessoas vai acontecer isto que está escrito aí, que tirei de 1 Coríntios 15, 51 e 52. Lá diz, eis que vou lhes revelar um mistério, um segredo. Nem todos dormiremos. O dormir aqui é morrer. Ele está dizendo, olha, nem toda a população da terra estará morta quando Jesus voltar. Então, nem todos dormiremos. Haverá gente viva no dia da volta de Jesus. Haverá aí bilhões de pessoas vivas no dia da volta de Jesus. Ele fala, nem todos dormir, entenda como morte. Nem todos morreremos, nem todos dormiremos. Mas seremos transformados no momento, no abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos, o quê? Transformados, nós seremos transformados. E Jesus havia falado da ressurreição, ele disse assim, olha, não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Olha, a promessa de Jesus é que ninguém ficará para sempre no túmulo. Ele diz todos é 100%. Todos que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Os que tiverem feito o bem para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado o mal para a ressurreição do juízo. Olha, o bem ali, entenda, o bem é aceitar Jesus como seu Salvador. Não é que você era uma pessoa caridosa, ou um dinheirinho aqui, um favor ali. Não. O bem não é nesse sentido. O bem é no sentido de aceitar Jesus como seu Salvador. E quem fez o mal é quem não aceitou Jesus como seu Salvador. Viveu a vida no pecado e para o pecado. Então, para estas pessoas aí, é que é dita que elas praticaram o mal. Então, diz que haverá duas ressurreições. Uma ressurreição para os que aceitaram Jesus como seu Salvador, é para a ressurreição da vida, e os outros para a ressurreição do juízo. E lá em 1 Coríntios, o apóstolo Paulo continua escrevendo, porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade, e que este corpo mortal se revista da imortalidade. Bem, quando a gente fala em corrupção no Brasil, a gente só pensa numa coisa, né? Na corrupção moral, né? Do que as pessoas fazem, né? Mas essa corrupção aí não é a corrupção moral, é a corrupção física. Você conhece alguém que tem 90 anos de idade? Eu falei que meu sogro tem 92. Vocês conhecem, né? Conhece alguém que tem 100 anos? Olha, Kleber conhece, a irmã Suzana conhece duas, Bequinha conhece também. Você conhece alguém que tenha 120 anos? Ninguém conhece? Sabe por que você não conhece alguém que tem 120 anos? Porque não existe uma pessoa com 120 anos. Isso quer dizer que todos nós que estamos vivos hoje, não chegaremos aos 120 anos. Porque não existe ninguém que tenha 120 anos. Agora você já percebeu uma pessoa com 90 anos, como está, botar 100 anos, como está a situação da pessoa com 100 anos de idade, a condição física da pessoa? Você não vê uma pessoa com 100 anos correndo 10 quilômetros de manhã. Você vê alguém com 100 anos correndo 10 quilômetros? Você não vê uma pessoa com 100 anos capaz de nadar a piscina para lá e para cá e para lá. Você conhece alguém com 100 anos capaz de fazer isso? Não faz. Talvez a pessoa de 100 anos está bem assim, né? Põe ela na cadeira e ela fica assim, babando. Né? Pessoa com 100 anos. Às vezes é preciso, quando vai sair, colocar uma fralda nele ou nela. É preciso, às vezes, colocar comida na boca. Porque
Nosso corpo não sobrevive à passagem do tempo. Nós não conseguimos ir além de 110 anos. Agora, como o Senhor vai nos dar imortalidade, como o Senhor vai nos dar vida eterna, se nós não conseguimos chegar a 120 anos? Eu entendo que a eternidade é uma coisa que não tem fim. Como um ser humano que não consegue chegar a 120 anos pode viver a eternidade? Por esse motivo ali, o Senhor vai nos dar a incorruptibilidade. Então, no dia da volta de Jesus, os que estiverem vivos serão revestidos, transformados. A biologia será transformada. Nós teremos agora um corpo incorruptível. O tempo não vai mais nos destruir. Não envelheceremos mais, não perderemos as funções mais, nós continuaremos com um corpo indestrutível. O Senhor nos dará um corpo jovem, porque não adianta dar imortalidade para alguém com 100 anos de idade, né? Para não ir aproveitar nada da vida. Então nós teremos um corpo jovem e não seremos destruídos, mas isso não é uma coisa natural, isso vai ser pelo poder do Senhor que vai nos transformar. Esta é a realidade, né? Olha aí, essa é a mesma pessoa, quando jovem e quando mais velho, né? Veja o processo de corruptibilidade física que acontece com a pessoa. Um outro quadro aqui, veja, esta é a mesma pessoa quando jovem e quando idosa. Então isso passa por uma transformação. Às vezes eu vejo lá em casa, muito raramente eu olho, mas às vezes quando os meus filhos estão em casa, a gente olha lá algumas fotos antigas e a gente olha as fotos do nosso álbum de casamento, né? Eu fico olhando assim, puxa, e até que eu era bonitinho quando eu era jovem, né? Eu olho e falo assim, meu Deus, essa pessoa que está casando com a minha esposa aí, não sou eu, né? Que transformação! Quando eu casei, eu tinha 27 anos, eu tinha acabado de fazer 27 anos. Agora, eu vou fazer daqui a pouquinho uns 60 anos de idade, né? Já são aí 35 anos, desde aquele dia em que nós entramos juntos para nos casar. E 35 anos faz diferença na vida de uma pessoa, né? Fisicamente. Então, essa é a nossa realidade. Mas o Senhor vai trazer à vida os que estão mortos. Você diz amém? Você já perdeu alguém? Você já teve que sepultar, quem sabe, seu pai, sua mãe, um irmão, uma pessoa próxima, às vezes o cônjuge. E pior de tudo, às vezes você já precisou sepultar filhos. Tem coisa pior do que isso, um pai e uma mãe sepultar um filho? Mas a promessa do Senhor é que Ele vai trazer de volta a vida. Amigos, quem está prometendo isto não sou eu. Quem está prometendo isto não é a igreja. Quem está prometendo isto não é a Bíblia, embora esteja escrito na Bíblia. Quem é que está prometendo isto? É o autor da vida, é Deus Todo-Poderoso. O único que pode, de fato, trazer quem já morreu novamente à existência. O Senhor diz que Ele vai trazer a ressurreição para aqueles que amaram o Senhor. No dia da volta de Jesus, os salvos irão ressuscitar. E depois que reúne, os anjos reúnem todos os salvos, ainda no mesmo dia da volta de Jesus, as famílias se encontram, os salvos agora, aqueles que foram salvos se encontram ali. Depois diz, nós os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles. Quem são estes eles? Os que estiveram mortos e foram ressuscitados. Nós, os vivos, seremos arrebatados juntamente com eles. Isso quer dizer que não tem ninguém no céu. Às vezes a pessoa fala, morreu, foi para o céu, está lá junto do Senhor. Não, não está lá junto do Senhor. A pessoa que morreu está na sepultura. Ele vai ser ressuscitado no dia da volta de Jesus. E ali o texto diz, então nós, os vivos que sobrevivermos até a volta de Jesus, juntamente com eles, aqueles que estiveram mortos e foram ressuscitados, nós seremos arrebatados entre nuvens para o encontro com o Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Então Jesus não vai voltar e pisar novamente na terra, mas Ele vai ficar parado numa distância, e agora os anjos levarão os salvos para encontrar com o Senhor.
e nós nos encontraremos ali naquele primeiro momento, e agora uma caravana, né? Primeiro vieram Jesus e bilhões de anjos, agora retornam Jesus, bilhões de anjos e todos os salvos de volta para o céu. Você diz amém para isso? Amém. Como é que os salvos irão com os anjos? Bem, eu não sei voar, você sabe voar? E como nós vamos encontrar com Jesus nos ares, se a gente não sabe voar? Os anjos nos tomarão no colo, nós seremos levados no colo pelos anjos. Cada anjo vai pegar um salvo e vai levar este salvo no colo. Nós voaremos nas asas dos anjos para encontrar com o Senhor nos ares. E assim, aquela caravana toma a direção do céu, do lugar onde Deus governa o universo, e nós iremos para lá com o Senhor. Tanto que o livro do Apocalipse diz bem assim: bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses a segunda morte não tem poder. Aquele que andou com Jesus, aquele que amou Jesus, aquele que foi fiel a Jesus, ele não morre, ele dorme no pó da terra e o Senhor irá despertá-lo. E a Bíblia diz: bem-aventurado este, que no dia da volta de Jesus, no dia da primeira ressurreição, é acordado por ele. Mas nós temos um outro grupo de pessoas. Nós vimos que nós temos o grupo dos salvos. Os salvos estavam divididos em dois subgrupos: os salvos vivos e os salvos mortos, que foram ressuscitados. Agora nós temos os perdidos, não salvos, que também estão subdivididos em dois grupos: os não salvos mortos no dia da volta de Jesus e os não salvos vivos no dia da volta de Jesus. O que vai acontecer com eles? Vamos ver o que a Bíblia diz. 2 Tessalonicenses, capítulo 1, 7 e 8 diz: Quando do céu se manifestar o Senhor Jesus com os anjos do seu poder em chama de fogo. Por que chama de fogo? Na época em que o texto foi escrito, não existia nenhuma outra forma de luz a não ser pelo fogo. Então eles dizem chama de fogo, não é que Jesus está pegando fogo, é que o brilho de Jesus, a energia, a intensidade é tão grande que parece o sol brilhando. Então o escritor diz, é como se fosse uma chama de fogo. E diz então que o Senhor, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem o Evangelho de nosso Senhor Jesus, estes sofrerão penalidade de eterna destruição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder, quando Ele vier naquele dia para ser glorificado nos seus santos e ser admirado em todos os que creram. Veja, o texto não fala dos não salvos mortos, eles continuam mortos, só acordarão na segunda ressurreição, mas os não salvos vivos, eles não resistirão ao poder da volta de Jesus. Os salvos só se mantêm vivos porque num piscar de olhos eles foram transformados e receberam a imortalidade. É a única maneira, com tanto poder vindo sobre a terra, alguém consegue ficar vivo, porque recebeu a imortalidade. Mas os não salvos não terão a imortalidade, e eles morrerão. Ao contemplar a face de Jesus, a energia que emana de Jesus, ao tocar as pessoas na terra, os salvos são transformados num piscar de olhos e recebem a imortalidade. Mas os não salvos não resistem e morrem. Eu diria até que alguns são evaporados pela intensidade do poder. E o texto diz, então será revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e destruirá pela manifestação de sua vinda. Olha, eu imagino que era uma dificuldade para o escritor bíblico daquele primeiro momento escrever sobre um poder tão grande, de uma maneira que as pessoas conseguissem compreender. Então ele usa essas figuras. O Senhor matará com o sopro de sua boca. Não é que Jesus vai soprar e matar todo mundo. É energia, né? Tanta energia está emanando dele, que a manifestação dele e o poder dele mata quem não recebeu a imortalidade. E o profeta Jeremias, né, muito antes, contemplando o dia depois, né, da volta de Jesus, ele descreve a terra desse jeito. Ele diz assim, olhei para a terra e eis que ela estava sem forma e vazia. Olhei para os céus e
e eles não tinham luz. Por que não havia luz no céu? Porque a volta de Jesus causou um impacto climático tão grande na terra, a atmosfera está coberta de tanta poluição que a luz do sol não consegue penetrar através da atmosfera, e a terra fica escura, e a terra fica fria, porque a luz do sol não atinge o planeta. Ele diz assim: olhei para os montes e eis que tremiam, e todas as colunas estremeciam. Olhei e eis que não havia ninguém, todas as aves do céu haviam fugido, não restou sobrevivente na terra, nenhuma vida animal, nenhuma vida vegetal, não sobrou vida na terra no dia seguinte após a volta de Jesus. Os salvos foram para o céu com ele, e os outros todos morreram, os animais todos morreram, nada sobrevive àquele poder tão grande. O profeta Isaías diz assim: os mortos deles serão lançados fora, e dos seus cadáveres subirá o mau cheiro, os montes se inundarão do sangue deles, descrevendo, os corpos insepultos sobre a face da terra. E o profeta Jeremias continua, ele diz: olhei ainda e eis que a terra fértil era um deserto, e todas as suas cidades estavam derrubadas em ruínas diante do Senhor, diante do furor da sua ira, diante do poder, da energia, da força que foi a volta de Jesus. O planeta todo foi destruído, não sobrou nada, nada, nada. A terra passa por uma destruição completa. E o profeta está olhando e está vendo. Ele diz: por isso a terra pranteará, e os céus lá em cima escurecerão, como eu falei, porque falei, resolvi, não mudo de ideia, nem volto atrás. É Deus dizendo, Essa será a situação do planeta. E a grande pergunta é: quem se perderá? Nós já lemos esse texto, mas talvez lemos tão rápido que a gente não percebeu. Ali diz que há 2 tipos de pessoas que se perderão. Lá diz: contra os que não conhecem a Deus. Então quem é que vai se perder? Quem não conhece a Deus. E o outro grupo, contra os que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus. Então 2 grupos de pessoas se perderão. Eu coloquei resumidamente aqui. Então há 2 tipos de pessoas: aqueles que não conhecem a Deus. Tem pessoas que de propositalmente não querem conhecer a Deus. Então o Senhor diz que quem não conhece a Ele não terá salvação. Por isso que a igreja tem a missão de levar o conhecimento do Evangelho a todo mundo. Porque aqueles que não conhecem a Deus, o texto diz que se perderá. Mas tem também aqueles que conhecem a Deus, aqueles que têm um conhecimento de Deus. Pode ser um conhecimento amplo, pode ser um conhecimento mais restrito, mas diz que os que conhecem a Deus, mas não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, também se perderá. Então, meus queridos, não é apenas conhecer, é viver com Deus. Talvez a pessoa que melhor conheça o Senhor é o próprio diabo, Mas ele não quis conviver na presença do Senhor. Então, os que não conhecem a Deus e os que não obedecem ao Evangelho, estes é que se perderão. Pessoas que têm o conhecimento, mas vivem uma vida longe do caminho de Deus. O que Deus pode fazer com uma pessoa assim que não quer, Deus faz tudo para salvar alguém. O texto diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Mas se a pessoa não quer crer, então Deus respeita a individualidade da pessoa e, infelizmente, essa pessoa, por escolha própria, fica sem a salvação. Então Jesus virá, e haverá um povo esperando por ele aqui na terra. O povo de Deus estará aqui e o Senhor virá com bilhões de anjos, E este será o dia da volta de Jesus, um evento histórico que todo olho verá. E Jesus terminou esse texto de Mateus 24 nos dando um conselho. Ele diz assim: mas a respeito daquele dia e hora ninguém sabe. Naquele momento nem ele tinha essa informação, nem os anjos dos céus, nem o Filho, apenas ele, apenas o Pai tinha essa informação naquele momento. Nós não temos, mas Jesus continua dizendo, Lucas, citando o mesmo texto, ele diz que Jesus disse o seguinte: olha, você, para mim também, tenham cuidado. Não deixem que o seu coração
se entorpecer com as farras e bebedeiras, nem com as preocupações desta vida. Não deixem que esse dia os pegue desprevenidos como uma armadilha. Você tem a informação, né? Você tem a informação. A volta de Jesus é tão certa quanto 2 e 2 são 4. Então Jesus faz um apelo: olha, não deixe que uma coisa tão pequena tire de você a eternidade que o Senhor quer lhe dar. Não perca essa oportunidade, ele está dizendo. Porque ele diz assim: pois sobrevirá a quem? Todos. Isso inclui você também? Lhe inclui também, e também me inclui, pois sobrevirá a todos os que vivem sobre a face de toda a terra. Então é tão certo quanto 2 e 2 são 4. Não tem como evitar, não tem como escapar. E Jesus foi mais enfático ainda, ele disse: passará o céu e a terra. Porém, as minhas palavras não passarão. Passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Vai ser exatamente assim como o Senhor disse que será. Então, meus queridos, o retorno glorioso de Cristo será a sua maior marca na história. Jesus virá. A volta de Jesus é uma realidade histórica. E Ele está nos oferecendo hoje a oportunidade de ter a vida eterna. Vida ou morte? É a nossa escolha. Vida eterna ou morte eterna? O que nós vamos escolher? Hoje o Senhor está nos dando esta oportunidade. O que você vai decidir? Eu creio que você recebeu aí um cartãozinho, um papelzinho. Eu não tenho um aqui comigo. Mas ali nós temos várias opções. Olhe lá mais uma vez. Você pode marcar uma opção só, pode marcar as 4. É o que você escolher, mas pense, Jesus quer lhe dar salvação. Ele disse: passará os céus e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Se você estiver morto, Ele vai voltar. Se você estiver vivo, Ele vai voltar. E se você estiver morto, Ele vai lhe chamar à existência. Se você morreu com Ele, amando-o de todo o coração, você vai ser acordado na primeira ressurreição, exatamente no dia da volta dEle. Mas se você fez uma escolha diferente disto, você vai ser acordado na segunda ressurreição, um bom tempo depois. E ele diz para a ressurreição do juízo. Vida ou morte, né? O que você vai aceitar? Nós temos uma música especial agora, nós vamos ouvi-la. A Jennifer irá cantá-la. Então, tente ouvir essa música. Eu até... Se você quiser preferir, pode ouvi-la com os olhos fechados, para que nada atrapalhe, que você medite na letra desta música. E hoje é um dia especial, é um dia que a gente tem que fazer uma escolha. Ou eu escolho Jesus, ou eu saio daqui sem Ele. Mas sair daqui sem Ele, qual é a opção? Nós só temos uma opção, é Jesus. Jesus é o único que pode nos dar vida, e vida perfeita, vida em abundância. Como poderíamos sair daqui sem Ele quando Ele nos apela? Quando Jesus te chama e tu não vês pra onde vais, então voltas pro mundo e tudo que contém, mas voltas triste como ninguém, porque voltar pro frio gelado que destrói e abandonar os braços de amor do Pai, porque insistir no que te faz tão mal, no que te rouba a paz. Vem pra Jesus, vem pra Jesus. Agora é o momento, não podes deixar pra depois. Vem
Jesus te chama e tu não vês, pra onde vais então? Voltas pro mundo e tudo que contém, mas voltas triste como ninguém. Junto de Cristo existe sempre um bom lugar, onde calor e abrigo pode se encontrar, e onde a vida pode retomar sua força e seu vigor. Vem, vem pra Jesus, vem pra Jesus. Agora é o momento, não podes deixar pra depois. Vem pra Jesus, vem pra Jesus. Agora é o momento, não podes deixar pra depois. Quando Jesus te chama e tu não vês, pra onde vais então? A música termina com a pergunta, né? Quando Jesus te chama e tu não vem, para onde vais então? Qual é a opção? É escolher entre vida e morte, vida eterna e morte eterna. Querido, não há decisão mais importante na vida do que a decisão de aceitar Jesus como Salvador. Eu tomei a minha decisão de aceitar Jesus como Salvador no dia 27 de setembro de 1979. Naquele dia, na Igreja Central, eu ergui a minha mão dizendo: eu aceito Jesus como meu Salvador. E depois desses anos todos, eu ainda estou aqui até agora, andando com o Senhor, porque eu aceitei Jesus como meu Salvador. Você gostaria de erguer a sua mão hoje também dizendo: olha, eu aceito Jesus como meu Salvador. Eu sei que há muita coisa que eu preciso aprender, há muito que eu preciso caminhar, mas a decisão eu tomo hoje. Você poderia erguer bem alta a sua mão? Deus seja louvado pela sua decisão de aceitar Jesus como seu Salvador. Marque essa data. Se é a primeira vez que você está fazendo isto, marque a data. Hoje é dia 24 de março de 2026. É o dia em que a vida está começando para você. Vamos ficar em pé para a gente terminar com a oração, por favor? Vamos orar. Querido Deus, Pai amado, Pai bendito, nós agradecemos porque o Senhor vai voltar. O Senhor é fiel, o Senhor vai cumprir o que o Senhor disse que fará. E o Senhor disse que passará os céus e a terra, mas as palavras do Senhor não passarão. O Senhor virá de fato. O Senhor trará de fato a ressurreição para os que dormem, que confiaram no Senhor e agora descansam no pó da terra. O Senhor trará estas pessoas de volta à vida. O Senhor transformará os vivos num piscar de olhos, dando a todos os salvos a incorruptibilidade física, moral, para que na plenitude de todas as nossas faculdades nós possamos herdar a vida eterna que o Senhor foi preparar com todo carinho. Querido Deus, hoje nós erguemos a nossa mão para dizer que nós o aceitamos como nosso Salvador. Que o Senhor possa segurar a nossa mão, frágil, pequena,
mas que o Senhor assegure com força, para que jamais, em hipótese alguma, possamos soltar a mão do Senhor, até que o Senhor venha e que nós possamos segurar fisicamente na mão do Senhor. Por favor, querido Deus, abençoe a todos que estão aqui. No dia da volta do Senhor, estejamos vivos ou mortos, que o Senhor nos traga novamente a vida se estivermos mortos, que o Senhor nos transforme para que juntos possamos celebrar aquele evento magnífico que estamos aguardando com tanta expectativa. É o que suplicamos, Pai, no sagrado e bendito nome do Senhor Jesus. Amém. Amém.